E se o melhor fertilizante do mundo não custasse nada? Enquanto muitos jardineiros esvaziam os bolsos em sacos brilhantes cheios de promessas, os Amish cultivam o ano inteiro usando resíduos que outros jogam fora. Esterco fresco, simples e ancestral, com 50% mais nitrogênio do que os fertilizantes caros, sem rótulos, sem químicos. Apenas química real, herdada por gerações, que produz colheitas capazes de envergonhar qualquer especialista de loja. Hoje você vai descobrir como os Amish conseguem tornar seus jardins tão incrivelmente produtivos. Um único cavalo, toneladas de riqueza. Aqui vem a preciosidade. Um único cavalo produz entre 15 e 22 quilos de esterco por dia. Isso equivale a cerca de 18 toneladas por ano. E quanto um jardineiro médio gasta com fertilizantes químicos? Entre 300 e 500 dólares por ano. De repente, ter um cavalo parece menos um luxo e mais um investimento inteligente. E aqui está a armadilha que as grandes marcas não querem que você descubra. Seus fertilizantes alimentam as plantas, mas matam a terra. São como energéticos, dão um pico imediato, mas deixam o corpo, neste caso o solo, mais fraco com o tempo. O solo ressuscita com esterco. O esterco de cavalo não apenas nutre as plantas, ele também repara a terra. Sua estrutura cria espaços de ar onde as raízes respiram e a água circula livremente. Além disso, os micro-organismos do solo adoram. Eles o digerem lentamente e liberam nutrientes aos poucos, criando uma nutrição constante, equilibrada e duradoura. O melhor? Vem com um exército embutido. Esse esterco transborda de bactérias boas, invisíveis ao olho humano, mas essenciais para combater doenças antes que as plantas sofram. Os fertilizantes sintéticos não apenas não protegem, eles exterminam. Jardins que melhoram ano após ano. Enquanto os jardins modernos se desgastam após alguns anos de abuso químico, as hortas Amish se tornam mais férteis a cada temporada. Algumas produzem colheitas abundantes há mais de 100 anos, sem adicionar nada que não venha do estábulo. Eles não precisam de promessas de laboratório, apenas confiam na sabedoria da terra e nos presentes naturais que seus cavalos deixam todas as manhãs. O poder secreto da lua, do composto e das sementes. Herdadas nas hortas Amish. Enquanto nos subúrbios as pessoas regam seus jardins com fertilizantes caros e sementes compradas de última hora, nos campos silenciosos onde vivem os Amish, acontece algo que parece mágica, mas é pura sabedoria ancestral, porque enquanto o mundo corre, eles olham para o céu, e não é para prever o tempo, é para ler a lua. Pode parecer esotérico, mas não é. As verduras colhidas durante a lua cheia contêm mais água. O resultado? Folhas mais crocantes, suculentas, vibrantes, embora também mais perecíveis. É preciso consumi-las logo ou elas estragam. Mas isso não é só uma curiosidade. Os níveis de umidade no solo podem variar até 8% entre a lua nova e a lua cheia. 8%. Isso é suficiente para mudar completamente o comportamento de uma planta. Durante milhões de anos, as plantas evoluíram sob esses ciclos lunares. Então é claro que elas sentem, claro que reagem. Enquanto a agricultura moderna despreza esses fenômenos como superstições, estudos recentes estão revelando algo inquietante. Há padrões, há correlações. E há resultados que os pesquisadores ainda não sabem explicar, mas os Amish sim.
Não é preciso ciência quando se tem resultados. Os Amish não precisam que um laboratório valide o que seus avós já sabiam. Suas colheitas não apenas crescem, prosperam. Temporada após temporada, suas hortas ganham vida graças a um calendário que segue mais o céu do que o relógio. E se a lua dita o ritmo, o composto fornece a base. Do lixo ao tesouro. Compostagem no ritmo Amish. Imagine pegar restos de cozinha, galhos do jardim e um pouco de esterco e transformar isso em terra preta, rica e fértil em apenas 3 ou 4 meses. É isso que os Amish fazem. Enquanto muitos jardineiros demoram mais de 1 ano para produzir composto, e às vezes nem isso, os Amish conseguem resultados em 1/3 do tempo. O segredo? Calor. E muito. As pilhas de composto Amish podem alcançar entre 60 e 70 graus Celsius. A essa temperatura, não há semente de erva daninha nem bactéria patogênica que sobreviva. Tudo se transforma, se purifica, se converte. Enquanto isso, a maioria das pilhas domésticas não ultrapassa os 38 degs. Uma diferença que muda tudo. Proporções. Ar e fogo interno. O segredo está no equilíbrio. 30 partes de material marrom, folhas secas, papel picado, palha, para cada parte de material verde, restos frescos de cozinha, grama recém-cortada, esterco. Se você exagerar ou errar a dose, a pilha não aquece, ou cheira como um lixão esquecido, e depois vem o oxigênio. Sem ar, a decomposição se torna lenta, fétida e triste. Mas os Amish viram suas pilhas toda semana, oxigenando o processo, alimentando as bactérias boas que fazem o trabalho pesado. Graças a esse cuidado, até os caules mais lenhosos e os galhos pequenos se decompõem rapidamente, virando terra fértil em vez de entulho. Composto que vale seu peso em ouro, literalmente. O resultado? 1 metro cúbico desse composto equivale ao valor nutritivo de mais de $200 em fertilizantes de loja. E uma única família pode produzir o suficiente por ano para nutrir toda a horta, sem gastar 1 centavo, sem sacos, sem químicos. Além disso, as altas temperaturas mantêm afastadas as pragas mais comuns do composto caseiro. Moscas, ratos e insetos indesejáveis não suportam esse calor e vão embora. Mas o verdadeiro presente do composto Amish vai além do que se vê. Porque um solo bem nutrido não apenas alimenta melhor, ele também guarda memória. E é aí que entram as sementes. Sementes com história, não com marca. Toda primavera, milhões de pessoas correm para comprar sementes novas, híbridas, empacotadas, rotuladas, caras. Enquanto isso, numa prateleira de madeira, uma família Amish abre um pote de vidro com sementes que foram guardadas por gerações. Literalmente. Não é nostalgia, é estratégia. Essas sementes não são genéricas nem fabricadas para renderem estufas perfeitas. São variedades selecionadas, ano após ano, por sua capacidade de sobreviver exatamente naquele solo, sob aquele clima, com aquele tipo de composto. Foram afinadas por décadas, e nenhuma empresa pode replicar isso. Adeus. Supermercado. Olá, autossuficiência. Enquanto as sementes híbridas prometem altos rendimentos, sob condições ideais, as herdadas pelos Amish são feitas para a realidade. Solos difíceis, secas inesperadas,
mudanças imprevisíveis de estação. E ainda assim crescem, adaptam-se, resistentes. Além disso, guardar sementes reduz os gastos anuais com plantio. Você sabia que uma única planta de tomate pode produzir centenas de sementes? O suficiente para alimentar uma família por anos. Por que pagar por algo que você já tem? E isso sem falar no sabor. Muitas dessas variedades antigas não são vendidas há décadas, mas continuam vivas nas hortas Amish, entregando tomates com sabor real, pimentões com personalidade e abóboras que têm gosto de antigamente, porque são mesmo. Uma planta que aprende a cada ano. O mais impressionante é isto: a cada ano, os Amish selecionam sementes das plantas que se saíram melhor. E isso cria um ciclo contínuo de aprimoramento. As plantas não apenas sobrevivem, evoluem para produzir melhor naquele ambiente. Assim se criam colheitas que lembram do solo, do clima, até das estações anteriores. Plantas com memória genética. A arte de regar sem matar. E claro, tudo isso não serve de nada se você rega errado. Regar é mais difícil do que parece. Demais, e as raízes apodrecem. Pouco, e as plantas secam. Mas os Amish têm uma fórmula simples. Regam apenas 2 vezes por semana. E ainda assim, suas plantas são mais fortes, mais resistentes. Como? Irrigação profunda. Cada sessão de rega encharca bem o solo, obrigando as raízes a crescerem para baixo em busca de umidade. O resultado? Plantas com raízes longas, capazes de sobreviver a secas e ondas de calor. Na verdade, essas plantas têm 40% mais chance de sobrevivência durante verões extremos do que aquelas que recebem regas superficiais diárias. Engenharia sem eletricidade. E como se não bastasse, eles fazem isso sem eletricidade, com sistemas de irrigação por gravidade. Tanques elevados, mangueiras enterradas ou canais simples que levam a água direto até as raízes. Nada de bombas, nada de tomadas, só física básica e muita eficiência. Além disso, ao evitar molhar as folhas, reduzem em 75% os riscos de doenças como fungos ou pragas. É simples. As plantas não precisam tomar banho, só querem beber. Uma agricultura silenciosa, mas poderosa. O que acontece nas hortas Amish não é mágica. É conhecimento, é respeito pelos ciclos naturais. É entender que a lua, o solo, a água e as sementes não são elementos separados, mas partes de um mesmo sistema que se afina com o tempo. Enquanto o mundo busca soluções modernas para os mesmos problemas de sempre, os Amish continuam fiéis a métodos que funcionam há séculos, porque no fim das contas, a tecnologia nem sempre é a resposta. Às vezes, a solução está em olhar para o céu e confiar no que já funciona. A irrigação inteligente começa ao amanhecer. Regar entre 6 horas e 8 horas da manhã não é só uma boa ideia. Pode reduzir em até 50% a perda de água por evaporação. Quando o sol mal começou a aquecer, a água penetra profundamente no solo antes que o calor do dia a roube. Além disso, as plantas têm o dia inteiro para absorver os nutrientes e fazer sua mágica fotossintética. Já ao regar à tarde, boa parte dessa água vira vapor antes de chegar às raízes. E se for à noite, o risco é ainda pior: fungos. Porque solo úmido e frio por horas é o ambiente perfeito para doenças. Mãos na terra, não no relógio. Mas aqui vem o mais importante. Os Amish não se guiam por relógios. Guiam-se pelo solo. Literalmente colocam a mão até onde chegam as raízes.
O que parece seco na superfície pode estar perfeitamente úmido a 5 centímetros de profundidade, e é ali que tudo acontece. Essa abordagem evita regas desnecessárias, economiza água e fortalece as plantas. A observação direta supera qualquer programação automática. Coletar água, como se a chuva fosse ouro. E já que a água é tão valiosa, por que desperdiçar a que cai do céu? Os Amish coletam a água da chuva com sistemas tão simples quanto eficientes: calhas, barris elevados e reservatórios que captam centenas de litros com uma única tempestade. Essa reserva pode manter hortas vivas durante semanas de seca, sem gastar uma gota do poço ou da rede pública. A autossuficiência não começa no solo, começa no telhado. Quando o trabalho é de todos, ninguém se cansa. Manter uma horta grande é exaustivo se feito sozinho. Mas quando várias famílias se unem, as tarefas deixam de ser um peso e se transformam em celebrações comunitárias. Os Amish organizam mutirões de plantio em que 8 ou 10 pessoas conseguem preparar enormes parcelas em um único fim de semana. O que levaria semanas para uma família é concluído em poucas horas. Cada um contribui com algo: ferramentas, sementes, conhecimento, e todos saem ganhando, especialmente quando surgem problemas. Soluções que nascem da comunidade. Se alguém descobre uma nova praga ou uma forma mais eficiente de espantar lesmas, a informação se espalha como fogo. À tarde, todo mundo já está aplicando a solução. É como uma rede social, mas sem anúncios nem curtidas. Apenas sabedoria compartilhada. E quando surge um grande desafio, uma seca inesperada, uma doença rara, várias mentes juntas podem testar múltiplas soluções ao mesmo tempo. Sempre há uma que funciona. Conservas que garantem o inverno. A cooperação vai além do plantio. Todos os anos, as seções comunitárias de conservação produzem entre 300 e 500 potes por família. Sem essa união, muitas delas não teriam acesso às panelas, ferramentas e conhecimento necessários para conservar em grande escala. Além disso, compartilhar receitas garante que todos se beneficiem dos melhores métodos. Seja a salmoura perfeita para picles ou a mistura exata para conservas, o saber se multiplica sem que ninguém perca. Colaborar também significa economizar. Durante toda a temporada, são organizados encontros para capinar, controlar pragas ou consertar sistemas. E essa lógica colaborativa também reduz os custos. Ferramentas caras como motocultivadores são compradas por várias famílias juntas. Assim, em vez de ficarem juntando poeira num galpão, elas trabalham para todos. Compras coletivas de sementes e fertilizantes naturais também reduzem os gastos e garantem acesso a suprimentos de qualidade. Sem químicos e sem pragas. Um jardim equilibrado. E as pragas? Os Amish não usam produtos químicos, não porque não possam, mas porque não precisam. A chave está em associar plantas estrategicamente. Essa técnica natural elimina até 85% dos problemas sem prejudicar os insetos benéficos. Por exemplo, as calêndulas não estão ali só para enfeitar. Liberam compostos que repelem pulgões, nematóides e moscas brancas. Plantas que protegem suas vizinhas. Manjericão ao lado dos tomates não é só uma receita saborosa, é também uma estratégia brilhante. Seus óleos aromáticos confundem os vermes cornudos, aquelas lagartas vorazes, e ao mesmo tempo melhoram o sabor dos tomates. É literalmente uma relação ganha-ganha.
E tem mais. As capuchinhas agem como iscas, atraem besouros e percevejos, afastando-os das hortaliças importantes. É como ter guarda-costas vegetais que ainda vão para a salada. Barreiras naturais e aliados insetos. Os Amish também usam barreiras físicas como telas flutuantes, túneis de tecido leve que deixam passar luz e água, mas mantêm os insetos afastados enquanto as plantas ainda são vulneráveis. E eles não estão sozinhos na defesa. Joaninhas, crisopídeos e vespas parasitas são aliadas fiéis, mas também precisam de abrigo. Por isso, os Amish plantam faixas florais entre os cultivos, criando um buffet de néctar para esses insetos caçadores que patrulham a horta sem precisar de nenhum químico. Insetos que trabalham melhor que qualquer pesticida. Esses predadores naturais são liberados justamente quando as pragas começam a se multiplicar. As joaninhas, por exemplo, chegam pouco antes do surto de pulgões e os controlam desde o início. Ao contrário dos pesticidas, esses caçadores não prejudicam os insetos bons nem desequilibram o ecossistema. Atacam apenas os verdadeiros inimigos e fazem isso com precisão cirúrgica. Plantas misturadas, pragas confusas. O cultivo misto gera confusão. Quando as pragas não encontram facilmente sua planta favorita, seus ciclos de vida são interrompidos e sua população diminui. O que parece um jardim caótico visto de fora, na verdade é uma obra de engenharia ecológica, um sistema vivo que se protege sozinho. Clima louco, soluções simples. E claro, tudo isso serve de pouco se o clima estraga a colheita. Mas os Amish também não se rendem a isso. Eles têm ferramentas simples, porém eficazes, para estender a temporada além do que a natureza permite. As molduras frias, pequenas estufas feitas com janelas recicladas e madeira reaproveitada, capturam o calor do sol durante o dia e o liberam lentamente à noite. Assim, conseguem manter temperaturas internas de 15 a 20 degrees mais altas que do lado de fora. E isso pode significar a diferença entre a vida e a morte para as mudas. Engenhosidade. Que não custa dinheiro. Tudo isso não exige eletricidade. Não precisa de plástico caro nem de sistemas automatizados. Exige observação, colaboração e respeito pelos ritmos naturais. O resultado? Hortas resilientes, colheitas abundantes, menos gastos, menos desperdício e uma comunidade mais forte. Molduras frias. O truque secreto que custa menos de 150 dólares. Tudo começa com uma estrutura tão simples quanto poderosa. A moldura fria, feita com janelas quebradas, madeira velha ou materiais reciclados, custa menos que um jantar em família e cumpre a mesma função que uma estufa que vale centenas. Uma única moldura fria pode proteger até 2 metros quadrados de cultivos, mantendo-os aquecidos quando o ar externo congela tudo ao redor. Aqui, verduras como alface, espinafre ou rabanetes vivem sua aposentadoria dourada, crescendo felizes mesmo quando lá fora está nevando. Colheitas escalonadas, verduras frescas, o ano inteiro. Mas a estrutura por si só não faz mágica. Os Amish planejam seu calendário de plantio de forma escalonada. Em vez de plantar tudo de uma vez, semeiam pequenas quantidades a cada 2 semanas. Assim, não só evitam colheitas que apodrecem por excesso, como garantem verduras frescas desde o início da primavera até o fim do outono. Cultivos internos. A corrida começa antes do inverno. Enquanto muitos esperam o calor de abril ou maio para plantar, os Amish já estão semanas à frente. Em pleno inverno, em prateleiras dentro de casa, germinam tomates, pimentões e ervas aromáticas.
Quando a terra está pronta do lado de fora, as plantas já estão fortes e prontas para produzir. Essa estratégia antecipa a colheita em 4 a 6 semanas, sem necessidade de luz artificial nem tecnologia cara. Root cellars, geladeiras naturais que não consomem eletricidade. E o que fazem com tudo que colhem? Armazenam em porões subterrâneos, conhecidos como root cellars. Esses espaços, construídos abaixo da terra, mantêm-se naturalmente entre 0 e 4 degrees. São ideais para conservar batatas, maçãs ou repolho por meses sem eletricidade. E com boa ventilação, o apodrecimento fica fora do cardápio. O segredo está no solo vivo. Toda essa abundância só é possível porque o solo se mantém saudável ano após ano. Enquanto muitos jardins modernos se esgotam após algumas temporadas devido a químicos e uso excessivo de máquinas, os jardins Amish se fortalecem com o tempo. Como? Tratando o solo como um organismo vivo. Testes de solo e corretivos naturais. Todos os anos se analisam os nutrientes disponíveis no solo. Nada de adivinhação. Mede-se exatamente quanto de nitrogênio, fósforo ou potássio há, e só se repõe o que está faltando. É mais barato, mais eficiente e muito melhor para o ecossistema. No outono, em vez de deixar o jardim vazio, planta-se cobertura verde como trevo, centeio ou ervilhaca peluda. Essas plantas não são para comer, são para alimentar a terra. Capturam nitrogênio do ar e o fixam em suas raízes, onde será liberado lentamente ao se decompor na primavera. Raízes que trabalham por você. O que acontece debaixo da terra é tão importante quanto o que se vê por cima. As raízes dessas plantas melhoram a estrutura do solo. Quebram camadas compactadas, abrem canais para a água e o oxigênio e, ao morrer, deixam uma rede de túneis que facilita o crescimento das próximas plantas. É como preparar o terreno sem precisar tocar numa pá. Cultivar sem revolver. O milagre de não fazer nada. Os Amish evitam arar. Por quê? Porque toda vez que se revolve o solo, destruem-se milhões de bactérias, fungos benéficos e minhocas. O arado tradicional é como virar uma casa com os móveis dentro. Você bagunça tudo. Em vez disso, os métodos sem revolvimento preservam a vida no solo. Aumentam a matéria orgânica entre 2% e 3% por ano. E cada ponto extra permite ao solo reter mais 75 mil litros de água por hectare. Mais água, menos seca, mais estabilidade. Minhocas. O exército silencioso que nunca dorme. Nesses solos vivos, as minhocas prosperam. Um único metro quadrado pode conter milhares delas, processando matéria orgânica e gerando um fertilizante natural de altíssima qualidade. Elas literalmente transformam resíduos em nutrientes dia após dia, sem descanso, sem salário e sem sindicato. Uma horta que se melhora sozinha. O incrível é que esses jardins não se esgotam, eles se regeneram. Terrenos que antes eram pobres e pedregosos se transformam em solo preto, fértil e fofo, capaz de produzir colheitas abundantes com insumos mínimos. A terra melhora com o tempo, não piora. A abordagem Amish: parar de lutar e começar a ouvir. A grande lição dos Amish é esta: não é preciso lutar contra a natureza para ter abundância, basta compreendê-la. Enquanto a agricultura moderna tenta dominar o ambiente com máquinas, fertilizantes e sistemas complexos, os Amish observam, se adaptam e vencem.
Sua forma de cultivar mostra que conhecimento, constância e respeito pelos ritmos naturais podem alcançar o que nenhuma máquina consegue replicar, porque não se trata de fazer mais, mas de fazer melhor, com menos. Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, com certeza vai adorar este outro aqui. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.